Já abre para mim, por favor, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2. Irmãos, nós estamos aqui hoje mais uma vez, pela graça de Deus, primeira ceia do ano de 2026. E se porventura, às vezes você está vindo aqui hoje pela primeira vez, está nos visitando, ou é a primeira vez até mesmo que você vem a uma igreja, tá? Não se assuste, tá bom? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro e explicado. O que nós fazemos aqui nesse culto de hoje aqui é algo que o Senhor nos deixou, tá? Somos uma igreja bíblica para a honra e glória do nosso Senhor, e a ceia, é algo que o Senhor nos deixou, um memorial para que nós pudéssemos fazer todas as vezes em memória dele, até que ele venha nos buscar. Então, não se preocupe, tá bom? É um culto no qual, como todos os cultos, entronização do nosso Senhor Jesus Cristo, mas hoje nós participamos da ceia, qual que nessa igreja nós realizamos ela uma vez por mês, todo segundo domingo do mês, tá? Então fique muito tranquilo. Se você vem de outro ministério, você também é o nosso irmão de fé e você é convidado a participar. Na verdade, todos aqui podem participar da ceia. O nome já é sugestivo, A ceia, ela é do Senhor, a ceia não é minha. Então não sou eu que determina quem ceia e quem não ceia, mas cabe a mim na responsabilidade de trazer uma palavra, trazer um esclarecimento, te dar todas as informações, a informação para que você tome a decisão. Mas fato é que Cristo quer que todos participem, todos façam parte, que isso todas as vezes que nós fazemos, nós estamos dizendo: Jesus, eu estou aguardando, estou ansiando pela sua volta. É isso, tá? E nós vamos entender, e todas as vezes que o sacrifício que Cristo fez por mim, fez por você, entregou a sua vida ali, foi moído, foi transpassado, levou sobre ele toda culpa, toda condenação que seria derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então hoje nós podemos fazer parte, participar, porque Cristo pagou um preço, um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Amém? Amém? Vocês estão aí? Então tá bom. Irmãos, nós vamos ler do 4 ao 6, por favor. Diz assim, coloca lá, 1 Timóteo 4, vamos ler do 4 ao 6, melhor. Que quer que todos os homens, que Deus, tá lá na parte lá do 3, do final, parte B, quer que, isso, por que é isso? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos, e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Em algumas traduções vai dizer que o Senhor, Ele mesmo se entregou por preço para pagar todos os nossos pecados. Amém? Feche teus olhos, curve sua cabeça, vamos orar, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê entendimento e sabedoria dessa palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite. Pai, nós aqui, Senhor, mais uma vez queremos agradecer a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de ter acesso à palavra essa que muda, que transforma, que norteia a nossa vida. Senhor, nós aqui já entoamos louvores ao Senhor, reconhecendo a Tua grandeza e quem o Senhor é. Senhor, mas nessa hora nós vamos receber aqui da Tua palavra, não é a minha palavra. Senhor, que eu ache graça diante dos Teus olhos, Pai, ao repassar aquilo que o Senhor nessa noite quer falar em os nossos corações. O que eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha aqui trazer o entendimento, a clareza para cada um dos Teus filhos que aqui nessa noite estão. Senhor, que nós possamos, ó Pai, absorver, reter tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, para que possamos ser edificados e transformados pelo poder da Tua palavra. Fazendo assim, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui podendo falar do Teu amor. Jesus, eu não sou merecedor, eu reconheço.
Jesus, eu sou falho, eu reconheço. Jesus, eu sou um pecador, eu reconheço. Mas eu reconheço que a tua graça, o teu perdão, ela é sobre a minha vida. Então por isso eu posso sim falar das coisas que eu tenho visto e que eu tenho vivido, que são para a tua glória. Jesus, tu és maravilhoso. Aleluia. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, depois você tenha o zelo de examiná-lo na sua casa, tenha o zelo de ler todo o texto. Aqui nós vamos ver que o Senhor ali, através da vida de Paulo, através da vida de Timóteo, nos deixando uma instrução. E a palavra diz assim, que lá no versículo 4, que qual deseja que todos os homens se salvem, que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento de que existe um plano de salvação. E é isso que nós falamos na igreja. A igreja, ela é um lugar de nós chegarmos até aqui e falar a palavra da verdade. E aí eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quantos aqui acreditam, têm certeza de que a Bíblia de fato é a palavra de Deus? Levante a sua mão. Então, irmãos, nós somos uniformes aqui na nossa resposta, que a palavra, a Bíblia, ela não é como muitos tentam montar, quanto muitos tentam falar. Isso aí foi algo escrito por homens, fato, escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então foram homens ali sim que escreveram, mas não o que eles achavam, não o que eles pensavam, não o que eles deduziam, mas de fato o que descia diretamente do alto e era deixado para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso. Verdade é, irmãos, que a história do Evangelho, o Evangelho, essa mensagem para chegar até a mim, até você, ela veio através do sangue, sim, do sangue de Cristo, mas do sangue também de homens e mulheres que não negaram de trazer a verdade e foram mortos, foram totalmente ali, apanharam, sofreram humilhações, mas eles sabiam que valia a pena o preço que era pago, porque o maior preço já tinha sido pago, que Jesus já tinha sido pregado lá naquele madeiro. Então, irmãos, nós aqui vemos que o desejo de Deus, a intenção de Deus é que todos se salvem, que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade. Então, irmãos, o que eu quero falar aqui hoje com vocês, irmãos, e logo depois nós vamos participar, é falar hoje sobre o arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Fala assim, arrependimento traz vida. Contrário do que muitas vezes nós ouvimos dizer, se arrependimento matasse. Se arrependimento matasse, eu já estava morto, eu já estava mais ou menos enrolado. E eu quero dizer para você que dentro desse contexto, arrependimento traz vida, e traz vida, abundância no Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, nós vamos falar hoje de algo que compete a mim, compete a você. O preço que eu e você não poderíamos pagar já foi pago. Isso aqui nós já falamos desde o início. O que era impossível para mim, o que era impossível para você, Jesus foi lá e fez. Mas quando ouvimos aqui, nessa carta que nós lemos, falando assim que Deus deseja que todos se salvem. Irmãos, Deus entregou o seu filho foi ali, foi morto, morreu, ressuscitou. Mas Deus não me obriga, não obriga ninguém a nada. Fato é, nós não podemos chegar e falar, eu não queria que Deus tivesse feito esse sacrifício. Não cabe a mim, não cabe a você. Ele fez e pronto, acabou, está consumado. Mas existe algo aqui que nós precisamos entender, tomar uma decisão, um alinhamento na nossa vida que compete a nós, que é o seguinte: a palavra do Evangelho nos foi anunciada, agora cabe a cada um de nós nos enquadrar e seguir conforme o Senhor nos deixou instituído na sua palavra, no qual todos aqui fomos uniformes em dizer que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então, irmãos, nós vamos ver que o Senhor nos deixou essa clareza da verdade. E fato é, irmãos, que sem arrependimento, nós não vamos entender de fato qual foi o plano perfeito que Cristo fez por mim e fez por você. Então, irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma mensagem. E quando nós vamos falar sobre arrependimento, e nós vamos falar algumas coisas aqui, como toda a mensagem do Evangelho, ela não tem que ser pautada e falada naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. E diga-se de passagem que é uma linha muito fina. Como assim, pastor?
há muitas divergências, há muitas pessoas que falam, olha, acreditam do Deus somente do amor, que não tem um Deus de justiça, outros falam do Deus da justiça. Fato é, ambos estão na Bíblia, é bíblico, tanto o Deus de amor, quanto o Deus que exerce com justiça. Então, irmãos, quando nós vamos falar sobre essas coisas, tem pessoas que carregam consigo somente a questão da graça, em dizer, é a graça, é a graça, é a graça e ponto final, não precisa preocupar. Tem até a música, não importa o que você fez, não importa quem você é, de fato é, Cristo te aceita e te recebe da maneira que você é, mas Ele não nos aceita ficar da forma que é, porque da nossa forma não é bom e não é agradável diante dos olhos do Senhor. Então, irmãos, nós vamos ver que Deus nos deixou mensagem, Deus nos deixou palavras para que pudesse nos instruir e direcionar, para que nós não viéssemos nos perder. Então, irmãos, quando nós vamos falar de arrependimento, e o que eu quero falar aqui com vocês, está 100% dentro da palavra de Deus. Não é o que eu estava lá em casa pensando, não é o que eu estava lá em casa cogitando falar, para vir aqui te ferir, para vir aqui te apontar, porque eu não tenho poder para isso e não tenho autoridade para isso. Mas eu venho aqui trazer um esclarecimento dentro da palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Verdade é que todos nós precisamos de nos arrepender. E o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, e eu já falei esse texto aqui um monte de vezes, não vou nem falar que eu já estou careca de tanto falar ele, né? Mas vou falar mais uma vez, e também sou careca, não tem problema. Abre a Bíblia para mim aí, ou coloca aqui Romanos 3, 23. Vamos começar galgando por aqui. Romanos 3, 23. Irmãos, antes de nós lermos ali, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é arrependimento e o que é remorso. Porque são coisas muito parecidas e acabam nos enganando. Às vezes a gente acha que se arrependeu de algo, mas não nos arrependemos. Nós tivemos apenas um remorso. Então, irmãos, de acordo com o dicionário, tá, que eu pesquisei, não também de invenção da minha cabeça, arrependimento, pesar ou lamentação pelo mal cometido, pelo mal feito, comunção, contrição, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Na questão do dicionário grego também, dizendo na religião no judaísmo e no cristianismo, ato central da virtude religiosa, que consiste em um sentimento de rejeição sincera. Olha que interessante isso aí. Rejeição o quê, irmão? Rejeição o quê? Rejeição sincera. Por parte do pecador ao seu comportamento pregresso, e que resulta na intenção de um retorno contrito à lei moral. Então o pecado, irmãos, para nós, ele aqui nos afasta de Deus de uma forma que nós acabamos perdendo tudo aquilo que é moral, tudo aquilo que nós temos como zelo, tudo aquilo que nós temos como algo que nós devemos manter e cuidar. Então aqui, arrependimento é quando você se arrepende de fato de algo e você faz uma volta, deixa de fazer aquelas coisas que outrora você fazia. Remorso, inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta, um erro, arrependimento, remordimento. Irmãos, então o remorso é aquele negócio que a pessoa faz, e ali ela cometeu algo e ela fica com aquela inquietação. Será que vai dar? Ela cometeu algo de errado. Aí ela fica ali assim, será que vai dar algum problema? Ela fica inquieta. Só que na hora que a poeira abaixa, o que ela faz? Ela volta lá de novo e faz a mesma coisa que estava fazendo. Então ela não se arrependeu. O arrependimento é diferente. Quando a pessoa se arrepende, ela se inquieta de tal forma que às vezes ela toma nojo daquela coisa que ela fez, ou do que ela falou, seja no passado ou seja no presente, e ela não volta mais a cometer aquelas coisas. Ela se arrependeu. Então nós precisamos primeiramente identificar: o que eu tenho é remorso ou arrependimento? Então, arrependimento eu faço e eu não torno a fazer, e se eu fizer novamente é porque foi um acidente na minha vida. Então, irmãos, primeiro texto que eu quero ler aqui, para que todos também, nós que estamos aqui, possa entender, para nossa edificação, e aqui já vai nos nivelar todos aqui, porque às vezes nós achamos que o pastor é mais santo que eu,
que o diaconato é mais santo que eu, que quem está na igreja todos os cultos é melhor do que eu. Irmãos, deixa eu dizer algo para você, vamos ver o que a palavra fala. Será que pastor não tem pecado? Será que o irmão que está tocando aqui não tem pecado? Será que esse irmão que está do seu lado aí também não tem pecado? Vamos ver o que a palavra diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui, irmãos, do maior ao menor aqui que estamos aqui, todos aqui nos encontramos em uma única posição. Todos nós aqui somos pecadores. E se porventura há alguém que nessa noite que fala: opa, pastor, eu não sou pecador. Você já pecou, irmão, porque a Bíblia fala que aquele que fala que não comete pecado já pecou. Então, irmãos, todos nós aqui carecemos e dependemos da misericórdia e da graça de Deus. E ainda bem que ela nos alcançou nesse dia, amém? Outro texto, Eclesiastes 7:20, por favor. Se você tiver a sua Bíblia aí, seja física ou seja no celular, vai abrindo aí, irmão, para você ver que o que eu estou falando aqui é bíblico. Eclesiastes 7:20. Então, primeiro ponto, irmãos, nós aqui já vimos, todos nós aqui pecamos e carecemos e dependemos da misericórdia de Deus. Pode ser uma pessoa que está aqui, que tem 30 anos de convertido, como você, que às vezes é a primeira vez que você está pisando aqui. Todos nós encontramos essa mesma situação, viu, meu irmão? Então não tem ninguém melhor e nem pior aqui, todos encontramos a mesma situação. Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que nunca peque. Sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, irmãos, todos nós encontramos nessa posição. Já te deixei 2 textos aí, para que você possa ter na sua meditação, e para você poder entender que de fato todos nós pecamos e carecemos, e dependemos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Abre para mim no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19, Atos 3. Aqui nós vamos ver quando Pedro e João estão subindo ali, eles vão até o templo, e há uma cura de um homem que era coxo, que estava ali há longos anos, e todas as vezes colocavam ele ali à porta, para ele poder receber esmolas. Só que naquele dia, irmão, não era mais como um dia comum. Naquele dia ali não tinha só alguém que ia trazer umas moedinhas para ele poder suprir as suas necessidades diárias ou da semana. Naquele dia tinha 2 homens cheios do Espírito Santo de Deus, que estavam impactados pelo amor em Jesus Cristo, e que chegaram para aquele homem, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele foi totalmente restaurado e transformado. E aí a palavra vai dizer que as pessoas que estavam ali àquela volta, ao verem aquele homem que era aleijado, aquele homem que ficava à beira da porta, a ser curado, eles ficaram maravilhados, ficaram todos perplexos, e começaram a perguntar aos discípulos ali, o que era aquilo que tinha acontecido. E a palavra vai dizer que Pedro se levanta, cheio de autoridade. Não é arrogância, é autoridade, é totalmente diferente. A palavra vai dizer que Pedro se levantou ali e disse: ei, vocês estão maravilhados com essas coisas? Vocês estão felizes com essas coisas que aconteceu, com esse ato que aconteceu? Quem fez isso aqui foi Jesus, aquele quem mesmo vós crucificaste. Aquele quem, quando estava lá gritando: solta Jesus, e crucifica-se Jesus, e solta Barrabás. Ei, é esse mesmo a qual vocês estavam lá falando para matar ele e soltar o que de fato era um homicida. Mas fique tranquilo, ele não vai levar em consideração o vosso tempo de ignorância, mas é preciso que vocês façam algo. Que algo é esse? Arrependam-se, pois, e convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham sim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Passa, por favor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Eles já tinham recebido a mensagem de quem era Jesus, mas eles não deram crédito na mensagem, eles não deram crédito na palavra, eles não deram ênfase nenhuma que aquele era o Cristo.
Para eles tinham nascido de uma forma totalmente desconexa do que eles esperavam. Então por isso não deram credibilidade nenhuma para Jesus. Mas de fato, como Isaías fala, Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que ia nos levar à condenação, Ele levou sobre Ele e nos trouxe a salvação. E aí nós vamos ver, irmãos, que Ele ali receberam aquela mensagem dizendo: vocês precisam fazer algo. Não se preocupe, Ele não vai levar em consideração o tempo de ignorância de vocês. O que isso quer dizer? Vocês pecaram contra Deus, pecaram contra os céus. Mas olha aqui, se vocês se arrependerem e converterem, o que é isso? Se arrepender do que vocês fizeram e fazer uma conversão, mudar de rota, Deus não vai condenar vocês. Então, irmãos, nós vamos ver que ali a palavra já veio dizendo, olha, então o primeiro ponto é: quem se arrepender será salvo. Sem arrependimento, eu te afirmo, é impossível de você ser salvo. Pastor, que conversa fiada é essa? Não, não é conversa fiada, é a Bíblia. Se você não se arrepender, se eu não me arrepender dos meus maus caminhos, dos pecados, dos erros que eu cometo que desagrada a Deus, infelizmente, quem não se arrepender não será salvo. Por isso que o texto que nós lemos lá de Timóteo, que ele fala: Deus deseja que todos sejam salvos. Mas se eu não me arrepender, um exemplo, eu estou fazendo práticas que são contra o meu casamento. Para quem sabe ler um pinga-letra. Estou fazendo práticas contra a minha casa, contra o meu matrimônio, e eu entendo que eu não preciso de me arrepender, e ainda assim eu quero alcançar a salvação. Então, irmãos, tem coisas que é muito lógico, está muito explícito, está muito aberto. Não tem nada de algoritmo, não tem nada aqui a regra é clara. O que era impossível para nós, Jesus fez, mas o que é possível, sou eu e você que tem que fazer. E se arrepender é uma decisão que cada um de nós devemos tomar. E sem arrependimento, se não se arrepender, não será salvo. Segundo ponto: Deus perdoa quem se arrepende. Como que Deus vai perdoar alguém que não se arrependeu? Como que Deus vai perdoar alguém que não chegou ao entendimento que ele precisava de se arrepender? Então quem se arrepende, fala comigo, Deus perdoa quem se arrepende. Ponto. Deus perdoa quem se arrepende. Irmãos, e quando nós falamos aqui de se arrepender, que eu falei lá no ponto, que se você não se arrepender, a gente não vai ser salvo. Deixa eu te falar com você aqui, Jesus ele não veio com a intenção de nos mandar para o inferno, embora o inferno existe. Sabe, irmãos, mas a intenção de Deus é que a gente chegue a esse pleno conhecimento que nada pode nos impedir de viver o que Deus tem para nós na vida eterna. Basta a gente se arrepender. Agora, se eu não quero me arrepender, eu não quero mudar de vida, aí é uma escolha minha e sua. E verdade é, irmãos, que eu não sei se vocês têm observado como que a maldade tem se levantado nesses dias. Irmãos, como que a crueldade tem avançado nos dias de hoje. Nós temos vivido dias sombrios. Se você pegar e ligar sua televisão por 5 minutos, você fica horrorizado. Irmãos, um homem matar toda a sua família, um pai matar o filho, a mãe, a esposa. Irmãos, uma pessoa por causa de uma discussão dentro de uma academia, esfaquear o outro todo e não esboçar nenhum arrependimento. Irmãos, a pessoa sair de casa, irmãos, o que eu estou falando para você? Eu não sou muito de ficar assistindo televisão, até mesmo porque eu não tenho tempo, e na hora que eu ligo ela que me assiste. Às vezes eu estou lá no quarto, lá vou assistir um pouquinho de televisão, porque quem tem criança aqui sabe, se tem televisão em casa, quem manda é eles, irmão. Chega lá e fala assim: ô pai, bota um desenho para mim. Como é que você não coloca, irmão? Como é que não coloca? Não tem jeito. Aí vai lá, eu vou para o quarto lá, liguei a televisão. Um pouquinho, irmãos, que eu comecei a assistir aquele negócio, falei: sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu, como que a maldade está instaurada. Sabe, as pessoas, não que tenha motivos, mas as pessoas matando, as pessoas por coisas tão banais, tão fúteis, que era apenas você falar assim: oh, desculpa, aqui, me perdoa, pisei no seu pé, você pisou no meu pé, toma, morte.
Sabe, irmãos, as pessoas, sabe o que é isso? É um dos cumprimentos do que Jesus falou, lá em Mateus 24, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Sabe por que o amor de muitos está se esfriando e a iniquidade está aumentando? Porque não está tendo arrependimento, não está tendo conversão, é por isso. E a maldade tem dominado o coração das pessoas. Fez comigo, eu mato. Hoje em dia as pessoas carregam com tanta tranquilidade na boca assim: eu mato, eu faço, e não duvide que faça, porque faz mesmo. Sabe por quê? Se eu estou longe de Deus, quanto mais longe de Deus, mais próximo do diabo eu estou. Sabe por quê? Ele está ao meu derredor, em todo o tempo, 24 horas por dia. Vacila para tu ver. Então, irmãos, por isso nós precisamos nos arrepender e converter e largar os maus caminhos. Por isso que hoje a maldade está do jeito que está, irmãos, uma crueldade. Sabe, irmãos, algo terrível, horrendo. Tome cuidado. Zele pela sua casa, zele pela sua família. Irmãos, escolha ter Deus como ali o centro da sua casa, da sua família. Vigie, irmãos, naquilo que você tem feito, naquilo que você tem falado. Pode parecer que eu estou falando aqui, estou nem aí, fique à vontade. Sabe, irmãos, mas tome cuidado, os dias são maus, está se aproximando a volta de Jesus, e se nós não nos arrependemos, nos convertemos e mudarmos os nossos maus caminhos, nós vamos sofrer duras consequências por causa disso. Verdades sejam ditas, irmãos. Irmãos, Deus perdoa quem se arrepende. Coloca para mim 1 João 1,9, por favor. Vamos ver o que a palavra fala daquele que se arrepende. Pastor, eu pequei. Quando eu falo que pequei, errei, irmãos, a gente precisa entender uma coisa: errar, todo mundo vai errar, tá? Estou falando aqui do pecado. Mas a pessoa fala: não, eu errei de rua, vou pedir perdão para Deus, Deus me perdoa. Calma aí, irmão, calma aí. Quando eu estou falando aqui do pecado. Errar, nós vamos errar mesmo. O Senhor nos chamou perfeitos, e nós não somos perfeitos. Olha o que acontece quando nós nos arrependemos. Deus, Ele nos lança para o fogo do inferno. Deus, Ele vira o seu rosto para nós. Deus, Ele nos abandona. Não, olha o que a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, quem pede perdão é perdoado, quem se arrepende é perdoado. E aqui a palavra está nos deixando bem claro. O que nós precisamos fazer? Ter humildade de reconhecer: Senhor, pequei contra Ti, errei, falhei, estou fazendo algo que aos Seus olhos é abominável, me perdoa. E você sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te perdoar, e Ele vai te purificar de tudo aquilo que seria para uma consequência terrível na sua vida. Deus vai te perdoar. Então o que você precisa fazer? Você precisa se arrepender, e quem se arrepende recebe o perdão direto de Deus. Irmãos, e às vezes nós temos o hábito de pedir perdão ao Senhor e ficar remoendo as coisas. Eu pequei, pedi perdão, então Deus me perdoou. Aí quando chega amanhã, você fica assim: não, mas ontem eu fiz aquilo. Vamos ver, irmãos, se Deus não se lembra mais daquilo que você fez, daquilo que você causou, você pediu perdão, está perdoado, segue a sua vida para frente, vá e não faças mais. Coloca para mim Isaías 43, 25, vamos ver o que a palavra fala. Será que Deus fica lá assim do alto assim: ontem você fez isso, você fez isso ontem. Irmãos, Deus não quer perder tempo com isso. Deus não precisa de perder tempo com isso. Deus não quer perder tempo com essas coisas. O que Deus quer que você entenda é: filho, você pecou, eu te perdoei, vai embora, segue a sua vida, cara. Você errou, você pecou, mulher, vá embora, segue a sua vida, só não faça de novo para não te acontecer coisa pior, quando ele fala com aquela mulher. E aqui nós vamos ver que, olha o que o Senhor fala aqui, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados.
Irmãos, eu mesmo sou o que apago. Quem tem poder de apagar e perdoar pecados é esse irmão da direita e da esquerda? Glória a Deus que não é. Ainda bem que não sou eu que tenho o poder de perdoar o pecado, porque senão, irmãos, meu Deus do céu, da mesma forma daqui para aí, daqui para cá também, tem coisas que nós não perdoaríamos de jeito nenhum. Mas aqui ele fala, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor a mim, por amor à minha palavra, porque de fato quem eu sou, porque ele disse que ele é um Deus de amor, ele é um Deus que perdoa, e dos teus pecados já não me lembro mais. Então nessa noite, se você está aqui, e você se encontra numa posição de dizer, pequei, errei, peça perdão, e dos seus pecados, Deus já não se lembra mais. É isso que você precisa entender, meu irmão. Então Deus perdoa quem se arrepende. Agora, eu quero ser perdoado, mas eu não vou me arrepender. Sinto muito te dizer, você não vai ser salvo. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz. Pastor, eu quero ser salvo, mas eu não vou me arrepender. Eu não vou abandonar as práticas que o próprio Deus já me falou, já me mostrou, que eu preciso de abandonar, que eu preciso de deixar. É isso que eu quero para a minha vida. Você já fez a sua escolha, então arque com as consequências das escolhas que você fez, porque Deus não vai moldar. Isso é um dos maiores problemas que hoje em dia nós enfrentamos, tem hora, com pessoas que entram e saem da igreja em todo o tempo. É normal isso acontecer, mas às vezes entram e saem todo o tempo porque elas querem um lugar aonde vai falar o que ela quer ouvir. O dia que eu subi nesse altar para me falar o que as pessoas precisam ouvir para elas ficarem aqui, ou para elas poderem congregar aqui, irmão, eu já perdi a minha essência e eu já posso descer de cabeça para baixo. A igreja é um lugar da gente vir falar a palavra. A igreja é um lugar da gente vir trazer o que foi falado lá no primeiro capítulo do versículo que nós lemos de Timóteo, trazer a verdade. Então, irmãos, não se trata do que eu acho, do que eu penso. Não pode falar isso, porque senão fulano, ciclano não fica. Irmão, Deus abençoe a sua vida. Então, infelizmente, tem muitos lugares, irmãos, que pessoas, tem hora que chegam pra gente e falam, não, eu quero ficar aqui, eu quero participar daqui. Aconteceu o quê? O que aconteceu? Aconteceu isso. Falei, ixi, é a cesta que você está passando? Se não mudar a mentalidade, vai ser a sétima. Infelizmente, não tem como um lugar que é sério adaptar o evangelho conforme eu quero. Não existe isso, irmão. Não tem. Então, irmãos, nós acabamos de ver aqui que se você se arrepende, Deus ele te perdoa. Terceiro ponto, arrependimento traz vida. Fala comigo, arrependimento traz vida. Então, irmãos, aquele ditado que fala que arrependimento mata, não, arrependimento traz vida. E traz vida plena em Jesus. Coloca lá para mim Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32. Nós vamos ver aqui qual que é a intenção de Deus e o que Deus quer de nós. E às vezes tem pessoas que falam e insistem em mostrar um Deus tirano. Irmão, se Deus fosse fazer com a gente da forma que a gente merece, oh meu Deus do céu, não tinha um, a começar por mim aqui, ó, a começar por mim. Mas é isso que a graça faz, irmãos. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Mais uma vez, o que ele está falando para fazer ali? Fazer o que, irmão? Vocês estão aí, irmão? Vocês estão aí comigo? Vocês estão entendendo, irmão? Convertei-vos, pois, e... Por que Deus está falando ali? Olha, acaso eu tenho prazer na morte dos que morrem, diz o Senhor. E aqui, irmão, se você for olhar o que esse texto aqui está falando, esse texto aqui, depois você vai ler lá Ezequiel 18, está uma confusão, irmão, está uma briga lá do pessoal querendo dizer meio que a lei de Deus estava errada, que os caminhos de Deus estavam errados, que o Deus que estava certo, que eles eram justos e que Deus era injusto. E aí fala, continua nas práticas, deleitando nas práticas que vocês estão indo aí, que vocês vão receber a consequência daquilo que vocês estão vivendo. E o que a palavra fala lá em Romanos 6:23, irmão?
Quem vai se atrever a falar? Glória a Deus, tem crente aí, hein? Glória a Deus, hein? O que é que fala lá, irmão? O salário do pecado é a... Então, irmãos, o salário do pecado é a morte. Então, o que Deus estava falando? Olha, vocês estão fazendo a poupança de vocês. Vocês entendem que o meu caminho é injusto? Não, mas que os seus são justos. Deixa eu falar para vocês um negócio. Eu não tenho prazer. Sabe o que é isso? Que eles ficavam lá, como diz o outro, chutando o cachorrinho, falando: ah, porque lá atrás aconteceu isso, aquilo, outro, morreu não sei quem. Ei, deixa eu falar com vocês. Vocês precisam fazer, sabe o que? Converta para que vocês possam viver. Sabe por que hoje em dia tem muitas pessoas que não estão vivendo? E eu não estou falando só de uma morte física. Quando fala que o salário do pecado é a morte física em algumas ocasiões sim, mas às vezes sabe o que é, irmãos? É a morte da vida espiritual. Tem pessoas que por causa do pecado, o casamento já está com morte, divórcio, separação, briga, contenda, mulher dorme numa cama, o marido dorme lá no sofá, uma discórdia, uma bagunça, sonhos, morte nos sonhos, jovens que já não sonham mais em ter uma família, jovens que já não sonham mais em ter uma vida bem sucedida, jovens que já não sonham mais em pregar a palavra, pessoas que já não sonham mais com nada. E às vezes por quê? Por causa do pecado. E o Senhor está dizendo: ei, convertam-se pois, e vai e vivei. O que o Senhor está dizendo é: o pecado te faz mal, o pecado te destrói, o pecado mata os seus sonhos, mata os seus projetos, ele destrói a sua vida. Então eu não tenho prazer quando alguém morre sem se arrepender. Até rimou. Eu não tenho prazer quando vocês morrem sem se arrepender. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus, e algumas traduções, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes eu quero é que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. É o que o Senhor está dizendo para mim e dizendo para você nessa noite. Ei, se arrependa, mude de vida e vá viver o que eu tenho para vocês. E diga-se de passagem, Deus estava falando aqui nada mais nada menos com o povo de Israel. Que povo é esse, pastor? É o povo que viveu mais de 400 anos escravo no deserto, lá no Egito. Deus foi lá com o braço forte, resgatou eles, colocou eles para ingressar numa viagem para uma terra, no deserto. Não faltou água, não faltou comida, não faltou cuidado, não faltou nada. Mas infelizmente a ingratidão habita dentro de nós. Em toda oportunidade a ingratidão batia na porta, e aí eles acabavam perecendo por causa dos caminhos que eles escolhiam. E Deus falava: eu não tenho prazer na morte desse povo. Você acha que Deus tem prazer na morte de um traficante, de seja quem que for, de uma pessoa que morre sem se arrepender? Deus não tem prazer nisso. Pode ser a pessoa que aos meus olhos, aos seus olhos, é a mais terrível. Deus quer que esse camarada, que essa mulher se arrependa, se converta e viva. E não só uma vida terrena, mas uma vida na eternidade com Cristo. Então, irmãos, nós precisamos entender que o arrependimento, ele traz vida, e que o salário de não se arrepender é viver no pecado e vai nos trazer a morte. E aí entra em várias questões aí, como eu disse, não só física, mas em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, tem pessoas que não têm vivido em paz por causa do pecado, e às vezes você não sabia o que fazer. Hoje Jesus está falando para você: basta você se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu vou te perdoar. Vá e viva a vida abundante que eu tenho para você. Quarto ponto: quando nós nos arrependemos, nós recebemos cura. Abre para mim no livro de Lucas capítulo 5, vamos ler o 31, 32. Lucas 5. Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Aqui Jesus estava
falando aqui em uma das suas parábolas, você vai ver lá em Mateus, Marcos, Lucas, das pessoas questionando o tipo de pessoas que Jesus chegava até elas. Era pessoas que eu e você não colocaria dentro da nossa casa. É pessoas que eu e você não sairia para pregar, assim como hoje muitos de nós às vezes fazemos. Passa do nosso lado, a gente sequer olha, ou se não até atravessa a rua. E aqui Jesus falou e deu-lhe de porrete naqueles camaradas, dizendo: olha, vocês aí que já dizem que vocês não precisam, vocês estão bom demais, vocês já estão santo demais. Eu vim foi para os necessitados, eu vim foi para os doentes. Eu vim é para quem precisa mesmo. Eu vim é para o viciado nas drogas, eu vim é para a prostituta. Eu vim é para o ladrão, eu vim é para todo tipo de gente, que aos olhos da sociedade, daqueles que se acham tá melhor do que eles, eu vim foi para esse tipo de gente. E veio para nós também, tem hora que somos arrogantes, soberbo, veio para nós também, porque às vezes a pessoa não olha ali e fala: eu não sou viciado em nada, sou um cara bom, que isso, aquilo, outro. Mas às vezes a arrogância tomou conta do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, nos tornamos arrogantes, achamos que somos melhores do que os outros, olhamos até por cima, porque somos bons, somos melhores. Jesus também veio para curar essa doença, porque arrogância e soberba é uma doença que destrói, e a arrogância precede a queda. Então, irmãos, em Jesus rejeita o arrogante e o soberbo, mas dá graça aos humildes, está na Bíblia, está na palavra. E aí Jesus falou isso com eles lá, que veio para buscar, e veio para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão doentes mesmo, porque eles precisam de médico. E quem é o médico dos médicos? Quem é o médico dos médicos? Jesus. Esse sim é o médico dos médicos. Então nós vamos ver que Jesus veio para curar. Coloca para mim Tiago 5,13, para frente por favor, Tiago 5,13. Irmãos, lembrando que tudo que eu estou te falando está aqui na palavra, tá? Você pode conferir texto por texto aí. Aqui, irmãos, nós vamos ver que em Tiago 5, aqui uma instrução que o Senhor deixa para a igreja, uma palavra que o Senhor deixa para a igreja, para nós, nos dias, naquele tempo e para os dias de hoje também. Vai dizer assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Você sabia que tem muitas pessoas que estão doentes na sua alma e no seu físico por causa do pecado? Você sabia que tem pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com doenças terríveis por causa do pecado sobre a sua vida? Então aqui a palavra vai nos dizer: se no meio de vocês, no meio de vós, tem alguém doente, reúna os presbíteros, que hoje vamos dizer os pastores, pegue o óleo, unja, e se eles tiverem algum pecado, porque tem muita pessoa que está entrevada na cama, está entrevada no leito por causa de pecado. Se ele se arrepender, se converter, e se assim for da vontade de Deus, ela pode se levantar. O que Jesus falou lá com aquele rapaz, lá em Marcos 2, que os amigos desceram ele do telhado e colocou nos pés de Jesus? Jesus não chegou lá e falou assim: ó filho, suas pernas estão sãs, levanta e anda. O que Jesus disse para aquele jovem foi assim: olha, perdoados estão os seus pecados, pega a sua maca, levanta e anda. Tem muitas pessoas que estão presas em tantas coisas da sua vida, em tantas áreas da sua vida. Às vezes as pernas estão até andando, mas nada vai para frente. Vida familiar não vai para frente, vida sentimental não vai para frente, vida financeira não vai para frente, ministerial não vai para frente. Jesus está dizendo hoje: se arrependa, levanta e anda, porque o plano, o propósito ainda está de pé para a tua vida. Mas é preciso entender, precisa se arrepender. Fala comigo: precisa arrepender. Se nem arrependimento não adianta. Sem arrependimento vai ter destruição. Voltamos a usar o clássico exemplo dentro de uma casa, de uma família. A esposa pisa fora da faixa, ou o esposo pisa fora da faixa. Oh amor, me perdoa, eu estou arrependido. No outro dia, ou ele ou ela está fazendo a mesma coisa, vai fazendo, chega uma hora que a destruição vem sobre a vida, vem sobre a casa e já era.
Acabou. Então tem pessoas que estão doentes aí no seu enfermo, doentes na sua alma. Por quê? Por causa do pecado. Mas se hoje você se arrepender, se você for sincero e claro com o Senhor, e eu já te aviso, não tem como esconder nada dele. Ele nessa noite está aqui para te perdoar e para te redimir e lançar fora tudo aquilo que está te impedindo de caminhar. Mas você precisa se decidir o que você quer da sua vida. Quinto ponto: arrependa enquanto há tempo. Coloca para mim Mateus 3:2. Por que eu tenho que me arrepender enquanto há tempo, pastor? Que trem doido é esse? Por que eu preciso de me arrepender enquanto há tempo? Isaías vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Se o profeta usado por Deus deixou essa mensagem dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, é porque vai chegar um dia, vai chegar uma hora em que muitos vão buscar e não vão encontrar, que muitos vão querer, muitos vão almejar, como está escrito lá em Amós: ei, se prepare, porque vem dias que virá uma grande fome sobre a terra, e eu não falo fome de pão e sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e andarão errante de um lado para o outro, procurando e não encontrarão. Vai chegar dia que vão vir nesse portão, ou lá no novo portão. Era aqui que tinha uma igreja, era aqui que tinha um povo que orava, era aqui que tinha um povo que era fiel ao Senhor, porque é assim que nós temos que ser conhecidos aí fora, irmão. Nós não temos que ser conhecidos aí fora por causa de estrutura, nós não temos que ser conhecidos aí fora por causa de dinheiro. Nós temos que ser conhecidos aí fora porque a presença de Deus habita em nós, e nós carregamos ela com zelo e com a autoridade que Cristo nos designou. Então, irmãos, a palavra diz, e aí dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem não mudou, o alerta foi para o passado e é para o presente e vai ser para o futuro também. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então o dia de se arrepender, a hora de arrepender é agora, porque é o que nós temos, porque nós não sabemos daqui a pouco como vai ser. Está próximo o reino dos céus. E uma das coisas para nós entrarmos no reino dos céus, que o Senhor deixou para a gente fazer, é: arrependa-te, se converta. Deus deixou isso através da boca de Cristo, dos profetas, dos discípulos, porque é necessário se arrepender. Nós vamos ver, irmãos, que todos os dias nós temos uma oportunidade. Quando você se levanta, você abre os seus olhos, você respira. Foi uma oportunidade que Deus trouxe para mim, trouxe para você. Mas pode ser que amanhã você não tenha mais essa oportunidade. Pode ser que hoje o seu oxigênio seja cortado. Pode ser que hoje seja o meu último dia, o seu último dia. E às vezes tem coisas que nós precisamos nos arrepender. Deus não vai mudar o dia e a minha hora e a sua hora, irmão. Deus não vai mudar o dia e a hora dele voltar. Não vai mudar. O dia que chegar a hora de Jesus vir sobre as nuvens para buscar o seu povo, deu a hora, deu. Quem creu, creu. Quem não creu, aí já não é comigo, com você. O maior problema é que a gente acha que a gente pode arbitrar dentro dessas coisas. A gente sempre fala: eu tenho mais um dia, eu tenho mais um tempo. Sabe, irmãos, como eu disse, nós não podemos titubear. Arrependimento, pastor, quantas vezes eu vou arrepender? Irmãos, todas as vezes que precisar, mas pelo amor de Deus, que não seja pelas mesmas coisas, porque isso não é arrependimento, isso é remorso. E aí nós vamos ver, irmãos, que todos os dias nós temos a oportunidade. Por isso que é hoje, é agora. A gente não sabe daqui a pouco. Coloca para mim Lamentações 3, Lamentações 3, 22. Às vezes as pessoas falam: pastor, mas e as oportunidades? As oportunidades. Olha aqui a oportunidade, olha o que Deus nos deixou aqui. Irmãos, não tem desculpa. Deus não terá o culpado por inocente.
Não vai ter esse negócio, Senhor, mas eu estava estudando demais, irmãos, Senhor, eu estava trabalhando demais. Tem como nós alinharmos a nossa vida e em tudo louvar ao Senhor e não desviar daquilo que é a mensagem e a essência que é: Jesus vai vir nos buscar, estejam preparados em todo o tempo. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Passa. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe o que é? Todo dia levantou, respirou, crédito renovado. Se vai ser às 24 horas eu não sei, mas agradeça, louve ao Senhor, se arrependa, peça perdão, tente ser um homem, uma mulher, e ande mais certo possível diante dos olhos de Deus, porque você não sabe o dia e a hora, você não sabe quando Deus vai te chamar. Então, irmãos, nós precisamos estar em todo o tempo sabendo que nós aqui somos apenas passageiros, e que qualquer momento o seu Senhor, o seu Deus, Ele pode te chamar. Fato é, irmãos, que você se arrependendo ou não, vai chegar um dia, a hora que você vai ter que estar diante do Senhor para prestar conta daquilo que você fez aqui. Independentemente, eu não vou escolher a minha vida sem se arrepender. Você vai ver a Deus, você vai chegar até a Ele. Mas eu tenho que te dizer que para aquele que se arrependeu e de fato se converteu e deixou os maus caminhos, irmãos, eu quero dizer para você algo: você vai pecar, você vai falhar nessa missão. Você não é perfeito e Deus sabe disso, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até a volta do Senhor. Você só vai parar de pecar quando você estiver nos céus com o Senhor. Mas enquanto eu e você estamos aqui, nós temos incumbido a nós a missão, a responsabilidade. E pare de jogar isso para terceiros. Eu não me arrependo porque fulano fez isso comigo. Quando você chegar lá, você dá essa desculpa para Deus. Eu não me arrependo porque tem coisas que dá para conciliar. Quando você chegar lá, você dá essa desculpa para Deus. Vai que passa, vai que cola. Não sei, o céu não é o céu. Eu não sou dono do céu, eu vou fazer parte lá junto com vocês. Bom que os três vai. Não estou sozinho nessa. Então, irmãos, nós precisamos entender. Hoje nós podemos entender que os dias são maus. Lá em Mateus 24, quando vai falar-se da volta de Cristo, fala que nos últimos dias, guerras, rumores de guerra, o amor de muitos se esfriando, pai matando filho, filho matando pai. Isso é o princípio das dores. Nós já passamos do princípio. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriando, isso aí nem se fala, irmão. Nem se fala, nem se fala. Como que nós estamos vendo a cada dia as pessoas se esfriando do amor um para com o outro. A começar, ele não zela nem por ele mesmo às vezes, que as coisas que as pessoas às vezes fazem com elas mesmas. O pecado faz isso, o pecado cega a pessoa de tal forma que ela começa a se martirizar sem perceber. O que é isso? Se machucar. Vai se arrebentando, sabe, vai se destruindo, se auto-aniquilando. A verdade é essa. Então, irmãos, nós temos uma oportunidade que foi nos dada hoje. Os meninos do louvor podem subir, por favor. Jesus, ele não vai antecipar e ele não vai adiantar a volta dele. Jesus, ele vai vir buscar o seu povo, seus eleitos, que é assim que ele fala. Mas eu quero dizer para você que se não houver arrependimento no nosso coração, se não tiver uma tomada de posição na nossa vida, relembrando os pontos aqui, quem se arrepender vai ser salvo. Deus perdoa quem se arrepende. O arrependimento traz vida. O arrependimento nos traz cura. Arrependa enquanto há tempo. Se arrepender dos pecados é dar um passo
à frente, o último. Se arrepender dos pecados, irmãos, isso aí é você dar um passo à frente. Dar um passo à frente dizendo assim: eu não quero mais ser dominado pelo pecado. Eu não quero mais ficar vivendo uma vida que desagrada a Deus. Você se arrepender dos seus pecados, isso é dar um passo à frente. Você está tendo, sabe o que? Humildade, porque tem pessoas que não têm humildade de reconhecer que precisa se arrepender. Sabe, tem pessoas que não têm a humildade de falar: eu preciso de me arrepender. E quando você faz isso, você está se arrependendo, você está se humilhando, não diante do pastor, mas diante daquele que de fato devemos nos dobrar. E ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste quando nós chegamos diante dele, dobramos os nossos joelhos falando: Pai, eu pequei, eu errei. E verdade é, irmãos, e eu aqui não estou apontando o dedo para ninguém. O texto lá do início já disse: todos nós pecamos. Então hoje, se nós formos fazer uma oração de arrependimento, quem aqui precisa fazer? Eu preciso fazer. Não tem um no meio de nós aqui que não precise de fazer. Só que isso vai de uma humildade, porque se você disser: eu não preciso, ei, é você e Deus para lá. Então hoje nós tivemos mais uma oportunidade. A palavra veio e se renovou. As misericórdias de Deus se renovou sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu preciso te dar uma ênfase nisso aqui. Tem pessoas que falam, elas conseguem enganar a si mesmo. Elas acham que enganam. Estou fazendo o que eu estou fazendo, está tudo de boa, tudo normal, estou prosperando, estou avançando. Ei, tome cuidado, não confunda. Não quer dizer que as coisas estão acontecendo, que Deus está aprovando, se não está tendo arrependimento, e é coisa escusa, não agrada a Deus. E você e eu vamos ter que prestar conta. Não tem conversa. O Senhor deixou bem claro: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Quero te dar aqui uma orientação que Deus me deu. Aí cabe cada um receber no seu coração ou não. E eu não estou aqui para dizer quem é, quem não é. Salvo mulher que está com criança, ou se você tem alguma dificuldade. Que todos vocês hoje que entendem que precisam fazer uma oração de arrependimento, se coloque de joelho no seu lugar. Como eu disse, mulher que tiver com criança, ou se alguém tiver alguma dificuldade, irmão, fique em paz, fique tranquilo. Fique tranquilo. Se você tiver alguma dor nas costas, se você tiver algum problema, irmãos, fique tranquilo. Eu também vou me ajoelhar aqui. Todos. Lembrando que você está de joelhos diante não do pastor Washington, mas você está de joelhos diante do próprio Deus que está aí de frente com você agora. E você tem uma oportunidade agora, assim como eu vou ter quando eu me ajoelhar, de nós nos arrependermos dos nossos pecados, dos maus caminhos que a gente tem andado nele, que tem desagradado a Deus. E a gente sabe o que é, porque Deus não deixa nada sem avisar para a gente, não. Ele avisa antecipadamente. E você vai ter aí 2 minutinhos para você poder fazer a sua oração aí, pedindo perdão a Deus, se arrependendo. Talvez você está aqui hoje, é a sua primeira vez. Você vai ter a oportunidade aí de se arrepender. E hoje, se você quiser se converter, Jesus está te chamando. Ora basurianda lagachore lamas. Era basurianda lagassurianda lamas. Irmãos, a unção de quebrantamento entrou neste lugar aqui, irmão. Quem convence nós do erro não é nós mesmos, é o Espírito Santo. Por isso não precisa ter medo. É o Espírito Santo que vai te mostrar o que precisa ser pedido perdão, o que precisa se arrepender. É o próprio Espírito Santo de Deus que está em você e agora. E se você que está aqui nessa noite, Jesus está te chamando, você que ainda não fez a oração,
Com o seu coração você acreditou, mas com a sua boca você vai confessar nessa noite que Jesus Cristo é o seu Senhor, e você vai receber perdão dos seus pecados. Se porventura no nosso meio tem alguém aqui que estava afastado, Jesus preparou tudo nessa noite para te chamar para perto dele. Ora, baixuri, canta, labassore, lebalabação. Coração, ore balabachori, anda lagaci, anda lebas. em tudo Peça perdão ao que tu Senhor. tens pra mim. Não tem como esconder nada dele. Ele já viu tudo, ele vê todas as coisas. Tudo está patente diante dos olhos dele. Basta você pedir perdão nessa noite, se arrepender dos seus pecados, ele já não lembra mais. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Pode se colocar de pé no seu lugar. Os diáconos podem vir, por favor. Continue aí, irmão, espírito de oração aí. Que o Espírito Santo de Deus está aqui, irmão, está em você, irmão. Um novo tempo de Deus sobre a sua vida, irmão. Jesus está curando pessoas aqui nessa noite, irmãos. Jesus está curando pessoas aqui nessa noite.